Olá, criançada, tudo bem com vocês? Aqui é Tia Deus, Irene de Goiânia, Goiás, e pertence à Igreja Assembleia de Deus, Campo Campinas, e hoje eu tenho uma história nova pra você. É isso mesmo. Então, criançada, bora aprender para crescer, porque é aprendendo que nós chegamos à luz do conhecimento da palavra e da verdade de Deus. É isso mesmo. E hoje nós vamos passear por 35 versículos do capítulo 23 de Atos dos Apóstolos. Porque, como eu já falei, nós estamos estudando o livro de Atos, mais conhecido como os Atos do Espírito Santo na Viducha dos Apóstolos. Pois é, isso mesmo. E hoje nós vamos ver muita conspiração, muita dureza de coração, muita vontade de ver o seu próximo dando-se mal, ferrando-se todo. E do outro lado tinha um homem corajoso, ousado, sábio, que usava de todos os artifícios da sabedoria divina para estar ali fazendo e dando o seu melhor, né? Com toda a garra e com toda a perseverança. Nós estamos falando de Paulo e uma multidão de furiosos. Paulo e os seus furiosos. Antes de entrar nesse capítulo, amiguinho, eu quero deixar aqui para nossa meditação 2 versículos. E com esses 2 versículos, eu quero te fazer uma pergunta. Deus, no Novo Testamento, ele nos deixou 2 mandamentos que, fazendo esses 2, eles se resumiriam em todo o resto. Olha só, amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Logo, amiguinho, aquele que ama a Deus, ele não vai ter outro Deus. Ele vai honrar as leis, vai se submeter à vontade do Pai e vai fazer aquilo que agrada ao Pai. Aquele que ama o seu próximo não vai querer ter inveja dele, não vai odiá-lo, não vai querer morto, não vai querer aquilo que é dele. Pois bem, amiguinho, se amar a Deus e amar o teu próximo se resume em todos os outros, né, mandamentos, esses homens aqui que queriam a morte de Paulo, eles realmente conheciam a Deus? Eles realmente amavam o seu próximo, amiguinho? Pois é. Quando nós falamos que amamos a Deus e amamos o nosso próximo, amiguinho, nós precisamos perdoar. Nós precisamos olhar somente para o alto. Nós precisamos deixar Deus falar mais alto no nosso coração. E quando nós vemos aí pessoas matando outras, pessoas odiando outras, pessoas falando mal de outras, isso não é amar o próximo, amiguinho. Não é amar o próximo, mas ser negligente à palavra de Deus. Pois bem, amiguinho, aqui no capítulo 23, Paulo está perante o Sinédrio, diante de uma multidão enfurecida contra somente ele. Ele estava aqui, né, cheio de coragem, cheio de ousadia, mas ele sabia que aqueles que estavam ouvindo ele, né, eram pessoas que estavam ali cheias de rancor e amargura. E Paulo aqui, né, quando ele se dirige, né, àquela multidão para falar, né, a respeito da sua defesa, a primeira coisa que ele começa a falar é dizer, né, que tem andado com Deus, que tem feito a vontade de Deus, né? Você lembra que ontem ele falou, né, que sobre toda a sua jornada, de como ele aceitou ao Senhor Jesus, como foi difícil, mas que ele em todo tempo foi honrado. Aqui ele está dizendo, olha, eu tenho andado com Deus. E ali, amiguinho, o sumo sacerdote Ananias, ele manda que alguém ali dê um
tapa no rosto de Paulo. Amiguinho, esse tapa aqui não era qualquer tapinha não, amiguinho. Era daqueles que se você não estivesse firmado ali, você caía mesmo, porque era o tapa. Aquele povo, amiguinho, não tinha dó não, filho. Não tinha dó nenhuma não. E Paulo ali, eu acho que ele ficou meio que desequilibrado. E ele vai, né, recobrando ali ainda o fôlego daquele tapão na boca dele. Ele diz: olha, Deus há de te ferir, parede branqueada. Tu estás aí, aí sentado, né, para me julgar segundo a lei, e contra ela você manda me agredir? Amiguinho, você sabe o que significa parede branqueada, amiguinho? Parede branqueada, naquela época, era como se fosse aquilo que o Senhor Jesus falou lá no capítulo 23 de Mateus, versículo 27, sepulcro caiado. Por fora parecia bonito, ou seja, o sumo sacerdote estava com seus trajes, né, de alguém muito importante, estava bem vestido, mas por dentro, amiguinho, ele estava podre, ele estava contaminado, porque quando a gente vê lá em Levítico, amiguinho, uma parede branqueada, era uma parede com fungos, era uma parede que se eles dessem um tratamento nela e continuasse aquele esbranquiçado ali naquela parede, eles tinham de derrubar aquela casa. Então Paulo estava dizendo: olha, você parece, mas não é. Porque quando é para você me julgar conforme a lei, você não me julga. Ao contrário, você me fere. Então, parede branqueada aqui, amiguinho, era alguém que parecia bem por fora, mas que estava em ruína por dentro, estava impuro por dentro. Amém? E aqui, amiguinho, ele ouve de alguém que estava do seu lado: como é que você fala assim com o sumo sacerdote, com o príncipe? E aí, né, Paulo aqui, ele usa da sua sabedoria, ele diz: nossa, eu não sabia. Porque lá em Êxodo 22, né, ele relembra essa passagem, né? Êxodo 22, 28 fala ali para não falarmos mal de uma autoridade, né, de um príncipe do povo. E aqui Paulo, ele percebendo que ali naquele sinédrio, né, tinha saduceus e fariseus, olha o que ele fala, né, varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus, no tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. Olha só, amiguinho, por que Paulo usou essa expressão? Porque, amiguinho, os saduceus, eles afirmavam veementemente, né, que não havia esse negócio de ressurreição, que não tinha esse negócio de anjo, que não tinha esse negócio de espírito. Ao contrário dos fariseus, que acreditavam sim que havia ressurreição, que tinha anjos, que tinha espírito, e dessa forma Paulo ali fez com que aquelas pessoas ficassem perturbadas. E aquele comandante, percebendo ali que aquele povo estava a ponto de despedaçar Paulo, o que ele faz? Ele retira ele e leva novamente para a fortaleza. E a palavra do Senhor vai dizer que Paulo, ele tem um encontro ali, né, com o Senhor aparece para ele, fortalecendo ele, dizendo que tinha visto, né, quando ele estava o defendendo, e que era para ele ter coragem, para ele ter bom ânimo. Então ali o Senhor fortalece Paulo. O homem de Deus não é desamparado em momento nenhum, amiguinho. E aqui nós vamos perceber mais ou menos umas 40 pessoas, amiguinho, preparando uma cilada para pegar Paulo e matar ele. Eles arquitetaram um plano bem bolado, só que eles não contavam com com o filho da irmã de Paulo, que ouve tudo e vai lá e conta para ele dessa cilada. Então, né, Paulo, ele avisa para o comandante ali, né, prepara 2 centuriões, né, para
proteger Paulo, para tirar ele dali e levar para outro lugar. E aí, outra coisa, centurião, amiguinho, é alguém que cuida de 100 pessoas, ou seja, 2 centuriões, 200 pessoas. E ali, então, o comandante prepara, né, toda uma proteção, toda uma provisão, né, para que ele fosse levado até o governador Félix. E ele ali, né, ele prepara, ele leva uma carta ali de Cláudio Lísias, né, para aquele governador, falando do plano que havia feito contra Paulo e o porquê ele estava sendo levado para lá. E aqui, né, a gente vai finalizar quando o governador, né, lê toda aquela carta, né, ele diz, olha, Paulo, eu vou te ouvir quando os teus acusadores chegarem. E Paulo ali, né, ele fica detido no pretório de Herodes. E a gente vai finalizar aqui esse capítulo. Entendendo algo, amiguinho, Deus, ele cuida dos seus, Deus prepara a provisão e a proteção, ainda que te armem ciladas, amiguinho, Deus é poderoso e fiel para te livrar de cada uma delas, amém? Vamos orar? Papai do céu, me ensina a te amar e a te honrar em todo tempo. Amém e amém. Um beijo da tia Deusirene. Tchau, tchau.